gente. Quem chegar atrasado, quem quiser assistir novamente, vai poder assistir, tá? Então, essa aula está sendo gravada. Estão vendo agora novamente o meu slide? Sim? Sim, senhora. Obrigada, Gabriel. Vamos lá. Pessoal, artrópode. Os artrópodes, esse nome vem de dois nomes do latim, que é artro, que significa articulação, e podes, que significa pata, pés ou membros. Então, os artrópodes são animais que possuem patas, pés ou membros articulados. Então, quando você vai a um podologista, ele estuda os pés, o podólogo estuda os pés, o pedicure, a pedicure faz as unhas dos pés. Então, pode significa patas, pés ou membros. Artro significa articulação. Nós também somos animais que possuímos articulações. Só que nós temos aí um monte de outras características. Nós temos um endoesqueleto, os artrópodes possuem um exoesqueleto. Então, nosso esqueleto é interno, o esqueleto deles é um esqueleto externo. Nós temos notocorda, fendas branquiais, temos um tubo nervoso dorsal. Nós somos muito diferentes, mas nós temos membros articulados, até mesmo esses membros podem inflamar, pode ter infecção, onde a gente pode desenvolver artrite, artrose e outros problemas nas articulações. Então, vamos falar dos artrópodes. Os artrópodes são animais que possuem patas, pés ou membros articulados, possuem um exoesqueleto, um esqueleto externo, um esqueleto quitinoso, um esqueleto de carboidrato, de um carboidrato chamado de quitina. Pessoal, os artrópodes são os animais mais abundantes da Terra. Se nós pegarmos todos os animais dos outros 8 filos que existem, se eu pegar todos os poríferos, mais os cordados, mais os plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, equinodermos e cordados. Se eu pegar os 8 filos de animais que existem na Terra, em relação a número de indivíduos, os artrópodes superam o número de todos os outros filos de animais que existem. Então, os artrópodes pessoal, alguém falou aqui no bate-papo, é algum aluno nosso aqui? Pessoal, fala para mim, tem alguma pessoa aqui que não é aluno aqui? Esse cara não. Tem sim, professora. Tá Tem bom. uma tal de Giovana Ferraz, só que Tá bom. ela não é de nenhuma das nossas salas. Tá bom. Mas eu acho que esse goleiro Bruno também removi. Lá não. Mais alguém? Olha para mim aí na tela se tem mais alguém que não é da nossa sala. Agora tá limpo, tá tranquilo. Nossa, gente. Que coisa. Chega a me dar aquele trem de novo. Nossa. É ruim demais, né? Esse pessoal é do mal. Eu vou anotar aqui. Peraí, só um pouquinho. Essa Giovana Ferraz. E o tal do goleiro Bruno, né? Pessoal, esse pessoal, quando eles entram, eles só entram na turma de vocês, viu? Não aconteceu isso com nenhuma turma mais, só na de vocês. Talvez alguém tenha dado o código, né, para essas pessoas. E eu removi, eu sei que eles não têm como entrar mais agora, pelo menos, mas eu vou passar para os militares ver para
né, para ver que providências podem ser tomadas, que eles entram só para estragar a aula mesmo. Eu lembro dessa Giovana da outra vez, foi ela também que entrou aqui e foi ela que fez desenhos na tela. Vou passar para os militares já já. Então vamos voltar. Então não tem mais ninguém estranho não, né, na sala? Vocês estão olhando aí todo mundo? Tá tudo certo? Essa Isadora Tranquilo. é daí mesmo, né? Tá. Então vamos lá, continuando a falar dos artrópodes. Vamos lá. Pessoal, então os artrópodes são os animais mais abundantes da Terra. Se a gente juntar todos os outros animais dos outros 8 filos, não supera o número de artrópodes que existe na Terra. De cada 4 animais que existem na Terra, 3 são artrópodes. Então, os artrópodes estão por toda parte, em todo tipo de ambiente. Os artrópodes, eles habitam, eles estão em ambiente terrestre, em ambiente aquático doce, né, águas doces, águas marinhas, águas salgadas, eles estão no ambiente aéreo. Os artrópodes estão por toda parte, são os animais mais abundantes da Terra e eles estão adaptados a todo tipo de ambiente. Os artrópodes são eumetazoários, quer dizer que possuem tecidos verdadeiros, são triblásticos, quer dizer que possuem 3 folhetos embrionários ou germinativos, são celomados, quer dizer que tem celoma, que é aquela característica, que é aquela cavidade cheia de líquido que fica totalmente dentro da mesoderme, que é aquele folheto do meio. São protostômios, quer dizer que o blastóporo dá origem apenas à boca do animal. São animais que possuem patas, pés ou membros articulados. Possuem um exoesqueleto. Esse exoesqueleto, que é essa armadura externa que protege esse animal, esse exoesqueleto é de quitina. Quitina é um açúcar, é um carboidrato. Por isso que quando a gente mata a baratinha, enche de formiguinha. A formiguinha que é açúcar. E a formiga, que também é um artrópode inseto, ela quer açúcar para alimentar fungos que ela cria dentro do seu ninho. Então a formiga gosta de açúcar, gosta de carboidrato, porque na verdade ela pega esse açúcar, leva para os seus ninhos que possuem fungos, ela cria os fungos para depois comer esses fungos. Assim como a gente cria vaca para comer a vaca, a formiga cria fungo para depois comer o fungo. Então, o exoesqueleto da barata, do piolho de cobra, dos bichinhos em geral, por isso que a gente mata, enche de formiguinha, esse exoesqueleto é um esqueleto de açúcar, de carboidrato. Estão em todos os tipos de ambiente, como eu disse, ambiente terrestre, ambiente aquático, ambiente aéreo. Possuem um sistema circulatório aberto ou lacunar, é o único filo de animais que possuem um sistema aberto ou lacunar. Os outros filos de animais ou sistema circulatório fechado, onde só há sangue dentro de vasos sanguíneos, ou há exemplares abertos e há exemplares sistema circulatório fechado, mas esse filo não. Esse filo é o único filo em que todos os animais possuem sistema circulatório aberto. Isso quer dizer que o sangue sai dos vasos, banha os tecidos e depois retorna para a circulação. Não é uma circulação como a nossa, que é fechada, que o sangue é bombeado pelo coração, é um sangue que leva oxigênio para as células do nosso corpo, é uma circulação contínua em que o sangue só existe dentro de vasos sanguíneos. No caso dos artrópodes, não é assim. O sangue sai dos vasos como se fossem canos cortados, ele banha os tecidos e depois ele retorna para a circulação. Então, o sistema circulatório aberto ou lacunar é uma circulação mais ineficiente, não é contínua e não tem a função de transportar gases como na nossa tem. Então, nesses animais, a respiração é traqueal para os artrópodes aéreos e branquial para os artrópodes aquáticos. E nesses animais, pessoal, o sangue não tem a função de transportar oxigênio.
o oxigênio entra pelas traqueias, por tubos que existem ao longo do corpo, e já oxigena as células do corpo sem passar pelo sangue. Então, é diferente de nós. Em nós, o nosso sistema respiratório está anexado, ele está trabalhando em conjunto com o sistema circulatório. Por isso que a gente chama de sistema cardiovascular. Um auxilia o outro. No caso dos artrópodes, o sistema circulatório é aberto ou lacunar e ele não tem a função de transportar gases. O oxigênio oxigena as células de forma direta entre ar e células do corpo. Ele não tem a função, o sangue não tem a função de levar esse oxigênio. Quando a gente joga um inseticida no inseto, o inseticida é aquele gás, aquele vapor, aquela substância lá, né, que a gente joga em forma de spray. Aquilo invade os tubos traqueais desse animal e já intoxica as células do corpo de forma direta, não chega ao sangue do animal. Intoxica as células de forma direta. Então, todo aquele animal vai ser invadido por aquele veneno, porque ele tem várias traqueias ao longo do corpo e nessas traqueias o ar entra e oxigena as células de forma direta. Por isso que o inseticida aerosol, ele é relativamente eficiente para matar os artrópodes insetos, porque ele vai entrar por essas traqueias. Na maioria dos artrópodes, a excreção é feita por tubos de Malpighi. Esta é a estrutura que você vai destacar aí nos artrópodes. Cada filo de animais, eu pedi para você destacar uma estrutura. Vamos relembrar. Os poríferos, os coanócitos. Os quinidários, os quinidócitos. Nos plateumintos, as células flama. Nos nemateumintos, a célula H. Nos anelídeos, eu pedi para você destacar os nefrídeos. No molusco, a rádula. E agora, nos artrópodes, os tubos de Malpighi. Nos equinodermos, você vai destacar o sistema ambulacrário. E nos cordados, você vai destacar a notocorda. Então, cada filo de animais tem um sistema, tem uma característica, tem uma célula, tem uma estrutura que você tem que saber associar ela àquele filo que eu pedi para você destacar, tá? Então, nos artrópodes, a estrutura que eu quero que você destaque, que você anote, que você registre aí, são os tubos de Malpighi. Então, os tubos de Malpighi são responsáveis pela excreção dos artrópodes. Pessoal, o nosso sistema excretor, ele tem como órgão principal os rins. Os rins filtram nosso sangue, produzem a urina, a gente excreta a urina. Então, a urina é a nossa principal excreção. Isso eu estou falando para você entender aqui como é que funcionam os tubos de Malpighi. Os tubos de Malpighi são tubos que estão ao longo do corpo filtrando o sangue desses animais e retirando desse sangue substâncias tóxicas, substâncias indesejáveis. E aí esses tubos de Malpighi retiram essas substâncias e jogam dentro do intestino do animal. Pensa comigo, se os seus rins filtrassem o seu sangue e jogassem a excreta dentro dos seus intestinos, você iria eliminar pelo ânus tanto fezes quanto urina, pelo mesmo orifício. Mas não é isso que acontece. Você tem um sistema excretor independente do seu sistema digestório. Então, as fezes saem pelo ânus e a excreta que você produz, que é a sua urina, sai pela uretra. É assim você tem um canal de fezes, um canal de uretra. Um libera a urina, o outro libera as fezes. Agora, nesses animais, a excreta é jogada dentro do intestino e sai tudo junto, fezes e urina, pelo mesmo orifício. Então, tem um orifício só responsável pela eliminação de fezes e urina, tá? Já que os tubos de Malpighi são responsáveis pela excreta e eles desembocam
essa excreta dentro do intestino desses animais. A respiração desses animais, para animais que são terrestres, é a respiração traqueal, por meio de traqueias, que são vários tubos que estão ao longo do corpo oxigenando as células de forma direta. E para os artrópodes que são aquáticos, a respiração é branquial, é por meio de brânquias. Então, essas brânquias retiram o oxigênio da água. Quem que vai ter respiração branquial, né? Artrópode. Lagosta, siri, camarão, caranguejo, tudo isso são artrópodes crustáceos, artrópodes que retiram o oxigênio da água. O sistema nervoso desses animais é ganglionar, ele permanece ganglionar desde plateumintos. Então, é um sistema em que as células elas estão agrupadas, comandando partes do corpo do animal. Então, não há um sistema nervoso centralizado, ele é ganglionar. Centralizado vai acontecer apenas nos cordados, tá? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses animais, a maioria deles é dioica, então os artrópodes são dioicos com fecundação interna, a grande maioria. Então, dioico quer dizer que existem 2 exemplares de sexo dentro da espécie, há machos e fêmeas, e eles se reproduzem de reprodução sexuada com fecundação interna. O macho liberando os gametas dentro da fêmea. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Direto é quando o animal já nasce como ele vai ser quando adulto. Indireto é quando ele passa por fases de desenvolvimento. Então, quando você vê lá a lagarta, que é a fase larval da borboleta, isso é um desenvolvimento indireto. Quando você vê um bebezinho que nasceu lá já com a carinha da mamãe, do papai, que vai ser como ele vai ser quando adulto, isso é desenvolvimento direto. Então, tem artrópodes com desenvolvimento direto, por exemplo, a formiga, ela já nasce formiguinha, e tem artrópodes com desenvolvimento indireto, como as moscas, como as borboletas e etc. A classificação dos artrópodes, pessoal, é a classe, né? Quais são as classes que esse filo... como é que esse filo está dividido? Vocês se lembram lá no trabalho de trabalho de fotos, que vocês classificaram os animais desde domínio até espécie? Então, a gente tem domínio, eucária, reino animalia, filo dos artrópodes. Esse filo está dividido em várias classes, são 5 classes. A gente tem as classes, depois ordem, família, gênero e espécie, né? Então, essa classificação do bicho, no ensino médio, a gente estuda só até a classe. E, na verdade, a gente estuda 5 classes no ensino médio, mas quando se faz um curso de biologia, um curso de veterinária, um curso de biológicas específico de animais, a gente vai ver que tem muito mais do que 9 filos, e cada filo tem muito mais do que as classes que nós ensinamos aqui no ensino médio. Então, o ensino médio está bem resumido em relação à zoologia que existe mesmo, tá? Então, são 5 classes de artrópodes: crustáceos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes e insetos. As pessoas confundem, chamam quase todos os artrópodes de insetos, e está errado. Você não vai chamar todos os artrópodes de insetos. É verdade que a classe dos insetos é a classe mais abundante, aonde há mais espécies, aonde há mais exemplares, é a classe dos insetos. Mas ela não é a única. Esses dias eu estava dando uma aula, aí a aluna, não lembro de qual turma, mas não é da turma de vocês não. Uma aluna falou sobre escorpião ser inseto. Ela contou uma história e falou: nossa, professora, eu detesto esse inseto. E aí eu falei: olha, a gente vai estudar aqui que o escorpião não é inseto, o escorpião é aracnídeo. O inseto, a classe insecta é a classe de maior número, é a classe mais abundante de animais, mas ela não é a única classe que existe. Então, nós vamos ver as 5 classes. E aí, pessoal, eu vou querer que vocês façam no caderno de vocês. A única coisa que eu quero que vocês façam no caderno de artrópodes, muito importante aqui,
colocar lá sobre os tubos de Malpighi, colocar as principais características que eu disse. E desse quadro, eu quero que você depois construa um quadrinho com menos características, e as características que eu quero são: você vai colocar as 5 classes de artrópodes, como que o corpo desses animais está dividido, o número de patas desses animais e os exemplos. Não vai precisar colocar no seu quadro nem respiração e nem excreção. Porque assim, quando você vê um artrópode, você vê um animal. Deu uma manjada no animal. Você observa que ele é artrópode. Como é que você vai ver? Se ele tiver exoesqueleto, se ele tiver patas articuladas, ele é artrópode. Ok, classificou em relação ao filo. Aí, quero que você tente observar o corpo dele, o número de patas dele, para você saber a qual classe ele pertence. Se ele é inseto, se ele é aracnídeo, se ele é crustáceo, se ele é quilópode ou se ele é diplópode. E não é difícil fazer isso. Pelo número de patas, você nunca vai errar, tá? Então, os insetos, que são os animais mais abundantes, o corpo deles é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, é o corpinho da formiguinha. Cabeça, tórax e abdômen. Apesar de que eu lembrei da formiguinha do esmilinguido, ela é uma formiguinha que está desenhada errada. Porque ela só tem a cabeça e o abdômen, ou tórax. Assim, ela só tem 2 partes no corpinho dela, aí está errado. Aqui nesse desenho do lado, você tem uma joaninha aqui pousando numa margaridinha. Aqui não dá para ver bem, não é um desenho próprio da gente analisar corpo, mas ela tem aqui cabeça, tórax e abdômen. Então, os insetos possuem cabeça, tórax e abdômen, possuem 3 pares de patas. Só os insetos possuem 3 pares de patas, só. Então, você viu um animalzinho com um exoesqueleto, 3 pares de patas, se nenhuma delas foi arrancada, ele não sofreu nenhum acidente, nada, ele é um inseto. E aí, os exemplos, então, de insetos que nós temos é o gafanhoto, a barata, a abelha, borboleta, grilo, mosca, bicho-pau, tudo isso são insetos. A respiração deles é traqueal, a excreção é por túbulos de Malpighi, mas eu quero que você anote no seu caderno a classe, o corpo, as patas e os exemplos. Porque é disso que você vai precisar em Enem, vestibular, na prova, é disso, tá? Os aracnídeos. Os aracnídeos, eles possuem uma cabeça fundida com o tórax, chamada de cefalotórax. Então, é cefalotórax e abdômen, e eles possuem 4 pares de patas. Eles são octópodes, enquanto que os insetos são hexápodes. Então, se você encontrou um artrópode, ele tem 4 pares de patas, ele é um aracnídeo. Exemplos de aracnídeos: aranhas, ácaros, escorpiões e carrapatos. A respiração deles é filotraqueal, então é um pouquinho diferente esses tubos em relação à traqueal. A excreção é por túbulos de Malpighi e glândulas coxais. As glândulas coxais são glândulas que estão na base das pernas, das patas dos artrópodes e que libera a excreção escorrendo pelas patas e até mudando a cor dessas patas. É como se fosse a coxa da pata, sabe? As glândulas estão ali liberando as excretas e estão pigmentando a cor das patas desses animais. Isso é aracnídeo, então. Cefalotórax e abdômen, 4 pares de patas. Os crustáceos são os únicos artrópodes que têm respiração branquial. Todos eles são aquáticos, retiram oxigênio da água. Então, é camarão, siri, lagosta, caranguejo, lagostim, tudo tá ali junto com frutos do mar até, né? São os crustáceos. Tem gente que tem alergia aos crustáceos. Tem gente que tem alergia a frutos do mar, em geral, tudo que é do mar. Tem gente que tem alergia a moluscos do mar. Por exemplo, como é que chama, gente? Escargot, ostra. Então, as alergias, por exemplo, em relação aos animais, em relação à alimentação, né? Existem pessoas que têm alergia a frutos do mar. Então, tudo que é do mar, ela vai ter alergia. Tanto moluscos, quanto artrópodes, quanto equinodermos, quanto tudo lá. Tem gente que tem alergia só a crustáceos. Se é só a crustáceo, eu tô falando isso porque tem questão que eu já vi falando disso.
Então, se ela tem alergia só a crustáceos, ela pode comer moluscos, pode comer peixes do mar, pode comer outros animais do mar. Se ela tem alergia a moluscos, aí ela não pode comer só os moluscos e pode comer os outros animais. Então, às vezes as alergias alimentares, elas podem ser restritas a um tipo de substância, a um tipo de animal, ou ela pode ser assim bem abrangente, né, quando a pessoa então tem alergia a vários frutos do mar. Então a respiração é branquial e a excreção é por glândulas verdes, que são glândulas que estão na base da cabeça, eliminando substâncias pela cabeça. Então, nesses animais, a gente não come a cabeça desses animais porque essas excretas estão ali na cabeça. Pessoal, os quilópodes e os diplópodes, eles são muito parecidos. O corpo é alongado, o exoesqueleto deles está dividido como se fossem anéis, só que eles têm duas características muito importantes que você tem que saber identificar. Primeiro, é que um tem um par de patas por segmento e são patas longas. O outro tem 2 pares de patas por segmento, que são os diplópodes, e são patas curtinhas. Os quilópodes são peçonhentos, perigosos, inoculadores de veneno, e os diplópodes não são. Os quilópodes, exemplo que nós temos é a lacraia. É um bicho enorme, às vezes mais de 20 centímetros de comprimento. Tem patas longas, um par de pata por segmento. Você encosta nela com um rodo, por exemplo, e ela não enrola. Ela corre, ela se mexe, ela é agressiva e ela é inoculadora de veneno. Os diplópodes têm esse corpo alongado, mas é bem diferente. O anel do corpo do exoesqueleto é bem curtinho. Tem 2 pares de patas por segmento, são patas bem curtinhas e quando se encosta nele, ele enrola. É o piolho de cobra, ele é inofensivo, ele não inocula veneno, ele não faz mal nenhum para nós. Então, os artrópodes, nós temos dentro dos artrópodes animais mais perigosos da Terra. Muitas pragas que comem plantações inteiras, temos transmissões de doenças, temos animais inoculadores de veneno, né? Como aracnídeos, como quilópodes. Temos animais assim, existia um programa no Animal Planet que ele falava dos 10 mais, e um dos programas 10 mais falava dos animais mais perigosos da Terra, estão os artrópodes, porque por eles serem pequenos, e eles são pequenos, pessoal, por causa do exoesqueleto. O exoesqueleto é essa armadura externa que protege o animal contra o meio, mas é uma armadura que impede o animal de ser grande. Então, os maiores artrópodes que existem estão nos mares, né, nas águas. São lagostas, caranguejos, siri. No ambiente terrestre, o artrópode não consegue crescer muito porque aquela armadura que ele possui, ela é pesada. Ela tem essa desvantagem de atrapalhar o crescimento do animal, mas tem a vantagem de proteger o animal do meio. Nós, cordados mamíferos, temos um endoesqueleto, um esqueleto interno. Esse esqueleto interno, ele é bom porque ele não nos atrapalha no crescimento, então existem aí elefantes, girafas, baleias, pessoas até gigantes, porque esse endoesqueleto ele não impede o animal de crescer, mas ele tem a desvantagem de deixar a pessoa aí com uma pele frágil, né? Assim, ele não tem, a pessoa ou tem o ser humano ou o animal, né, gente? Ou tem endoesqueleto ou exoesqueleto. Quem tem o exoesqueleto tem uma proteção, mas tem uma proteção que pesa e que atrapalha o crescimento. Quem tem endoesqueleto não tem essa dificuldade de crescer, mas também fica mais vulnerável, já que tem tecidos moles que envolvem o seu corpo, tá? Então, há vantagens e desvantagens tanto no endoesqueleto quanto no exoesqueleto. E você viu na sua casa, eu aqui em casa já vi várias vezes lacraia. Viu lá o bicho, e as lacraias, gente, elas são agressivas, elas sobem os portais, elas sobem paredes, você encosta com o rodo, né? Não encosta com a mão nunca. Ela não enrola, não, ela é valente. Enquanto que o piolho de cobra, não. Você encosta nele, ele se enrola, fica ali imóvel por um tempo, depois ele sai, ele é inofensivo. Então,
mas os dois são relativamente parecidos aí. A respiração é traqueal, túbulos de Malpighi nos dois, mas o número de patas, o formato dessas patas e o risco desses animais é que é diferente. Alguma pergunta, pessoal? Entender essa primeira parte de artrópodes? Sim? Tranquilo, professor. Obrigada. Eu vou continuar a falar de artrópodes deixa eu olhar aqui. Quinta-feira, 8 horas da manhã, eu vou finalizar esse assunto de artrópodes. Aí eu vou falar das doenças, né? Vou falar de Aedes aegypti, vou falar das doenças, né? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, elefantíase, malária, um monte de doença aí que esses animais transmitem por picadas, pelas fezes. Então, a gente vai finalizar artrópodes na próxima aula, quinta-feira. Vou fazer aquela filmagem, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser dizer alguma coisa de artrópodes, quiser contar alguma experiência que tenha com algum artrópode, aranha, lacraia, sei lá, abelha, né, gente? Pode ficar à vontade enquanto eu vou procurando o filtro. Eu tinha separado o filtro, mas aí deu um probleminha aqui. Pronto, eu vou fazer aquela filmagem de uns 4 segundos, tá? Fiquem à vontade. E aí nós vamos... E aí, se não tiver nenhuma pergunta, aí a gente vai encerrar o de hoje. Nenhuma pergunta, nada? Não? Pessoal, então, obrigada pela participação de vocês. Bom almoço, né? Bom dia aí para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. E aí, até quinta-feira estaremos aqui novamente às 8 horas da manhã, tá bom? Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Se quiser trazer história na próxima aula, eu gosto de ouvir vocês. Fiquem à vontade, tá bom? Tchau. Obrigado, professora. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. Então, essa aula vai ficar gravada, tá? Só que eu só vou colocar ela lá no GR8 na sexta-feira. Tchau, tchau.